talvez, Natália, fosse bom a Fabrice explicar um pouquinho do contexto dela, da Acho que é experiência importante. dela, né? Tipo, falando como que você teve contato com esse problema, né? Como afetada, como Certo. também, né? Enfim, se você puder fazer um breve histórico para a gente antes das perguntas, pode ser, Fabrice? Eu queria iniciar, Patrícia e Natália, agradecendo a iniciativa de vocês, tanto como profissionais como universidade, porque, como cidadã e atingida, o que eu sinto é a total ausência de empatia. Isso eu falo por inúmeras experiências, inclusive por pessoas que moraram também na área. Assim, então, eu vejo a ausência de preocupação, a ausência da importância. E quando você é atingido, e quando você tem também a visão legal da coisa, e eu posso até chegar a me emocionar, porque assim, mexe comigo, sabe? E aí, voltando à história, nós fomos morar no Mutange, a minha família, né? Éramos todas mulheres, quando minha mãe se separou do meu pai. Meu avô comprou essa casa no Mutange, que era um condomínio fechado, com duas ruas, vizinho à Casa de Saúde José Lopes, que depois, assim, depois de estudar o caso, é que nós fomos ter ideia e noção de que era a pior região. Eram as piores minas. Nós estávamos vivendo acima das piores minas, que eram aquelas do Mutange, né? Vizinho à Casa de Saúde José Lopes. E nós fomos morar lá nos anos 80 e saímos agora, 2019, porque precisou sair. A Lagoa, não sei se vocês já viram a região, a Lagoa estava já, quando a maré estava alta, entrando no condomínio. Então, assim, não tinha como não sair. Nós éramos uma grande família, na verdade. Como eram poucas casas, éramos uma grande família e tudo isso abalou muito a todos, né? Não sei se vocês chegaram a conversar com alguns moradores, mas na maioria das pessoas lá, inclusive da nossa rua, como eram poucas casas, eram festas em comum, natais, aniversários. E saí dali, mesmo eu tendo casado, eu tendo saído de casa, eu voltei depois que eu me separei também. E, enfim, a história é comprida, eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas mexe, sabe? Eu não sei se eu sou uma pessoa mais emotiva, mas ainda mexe comigo, principalmente quando você vê a ausência de preocupação do próprio alagoano, do próprio maceioense. É aquela coisa, não me atingiu, eu não vou me preocupar. Só para colocar vocês assim no contexto do que nós vivemos. Fabrício, não se preocupe, viu? E é super normal você se emocionar, ficar, se sentir fragilizada. Eu não fui atingida, não sou maceioense, e eu estava falando para a Natália que para mim tem sido difícil essas entrevistas, é difícil não se emocionar. Eu tenho vontade de chorar às vezes vendo as pessoas falarem. E eu tô extremamente, me sinto assim, extremamente sensibilizada, até revoltada em alguns momentos por ver esse tipo de situação, né? Que ainda não se resolveu, e todo o impacto que teve na vida das pessoas, e também é complicado a gente não se envolver, né? Então, assim, fica super tranquila. Se você não se sentir à vontade, pode nos avisar. A gente muda de tema, muda de assunto, entendeu? Então, assim, fica Sim, super tranquila com isso. E eu também fico surpresa quando, né, as pessoas perguntam, quanto tempo você está aqui, né? Às vezes encontra, o pessoal conversa muito, às vezes a gente vai passear com cachorro, etc. E conversa com muitas pessoas, assim. Aí a pessoa, o que que você está fazendo? Tá de férias? Não, estou a trabalho. Mas o que que você vai fazer aqui? Aí eu espero, né, sou professora da UNB, estou de licença e capacitação para fazer pesquisa na UFAL. Mas o que que você está pesquisando? Aí eu falei, eu estou pesquisando o incidente do afundamento dos bairros né, pela Braskem. Aí o pessoal parece que não sabe sobre, você entendeu? O maceioense não sabe sobre. não sabe. Assim, eu já esperava isso de pessoas que não residem aqui, mas eu fiquei realmente Exato, muito surpresa. E é aquilo que você falou, a pessoa não sente que foi afetada, mas na verdade ela foi afetada, foi. né? Porque a infraestrutura da cidade foi toda afetada.
né, o Foi, trânsito piorou, tudo, né. Então, assim, a pessoa às vezes não tem essa noção de que foi afetado, mas foi, né. Ou mas vai foi. ser mais futuramente, né. Então, fica bem tranquilo Inclusive, com relação a inclusive, isso. Patrícia, só me desculpe interromper, mas assim, as pessoas que entendem que não foram atingidas ou afetadas, de certa forma, foram, porque não sei se vocês pesquisaram que o boom imobiliário, entendeu? Assim, tudo aumentou. Você não acha imóveis para aluguel, os preços estão exorbitantes. Então, assim, você dizer que não afetou, afetou todo mundo. Eu tenho amigas que estavam procurando apartamento para alugar e passaram meses procurando, porque tanto a especulação cresceu e você tem a menor oferta, né? Você tem menor oferta de unidades e você tem um preço maior. Então, assim, afetou. Eu concordo com você, afetou todo mundo. Exatamente, exatamente. É complicado. É. Tá joia. Natália, se você puder, falar também da tua atuação, né, com relação ao comitê, acho que você comentou, né, que também atuou junto ao Isso, comitê. isso. E só para vocês terem assim, ideia da história, nós saímos da casa em 2019, porque, como eu falei, a lagoa estava entrando, então não tinha como não sair. Mas a nossa primeira reunião com a Braskem, eu acho que foi em janeiro de 2020. Mas aí eu acho que é corriqueiro vocês ouvirem que as indenizações estão demorando. Agora, graças a Deus, eu não sei se porque na época a nossa área era a pior. Então, assim, demorou, mas não demorou tanto quanto está demorando hoje. Agora, algumas coisas, tanto como cidadã como profissional, ainda intrigam e revolta, que é a valoração, né? A valoração dos imóveis, a valoração do dano moral. Como advogada e como qualquer estudante de direito hoje sabe que você, para valorar um dano moral, você precisa de critérios subjetivos. Então, assim, eu não entendo como se tem um acordo dos órgãos que deveriam nos proteger como cidadãos. Você tem um acordo geral de dano moral igual para todo mundo. Então, assim, você diferencia no dano material e as regras são bem complexas, que até hoje eu não sei como é que é feito essa valoração do dano material, porque eles não informam. Eu não sei hoje, como eu falei a vocês, que eu estou afastada, eu não sei hoje como é que está sendo a valoração os critérios, né, para você definir o dano material, mas é uma das coisas também que revolta, tanto como cidadã como profissional. E aí, só para vocês entenderem, então 2020 foi a tratativa para poder definir a indenização da minha família, no caso. Em 2020, acho que foi final de 2020, eu era da comissão de meio ambiente da OAB. E na época o presidente da minha comissão não podia fazer parte do comitê do Ministério Público, que é o Comitê de Danos Extrapatrimoniais da ação de dano socioambiental, que foi proposta pelo Ministério Público Federal. E ele falou, você participa? Eu disse, participo. Foi aí que eu entrei no comitê, conheci todo mundo. O comitê, ele é composto por pessoas, cidadãos, e algumas representações públicas, por exemplo, o FAO, a igreja, a OAB, e tem a sociedade civil também. E aí, qual é a função principal do comitê? Ele vai avaliar os projetos para definir para onde vai destinar o valor da ação civil pública que foi justamente desses danos extrapatrimoniais, que é o famoso dano moral coletivo. Então, o comitê, ele quem vai destinar esses valores. Mas aí tem várias regras, se vocês quiserem, um dia eu passo, para poder definir. Por isso que eu falei da entrevista das pessoas, né? Dos projetos, por exemplo, é a questão do abandono dos animais. Então, foram entrevistadas várias ONGs e várias pessoas, e cada uma com o seu projeto para o que fazer, né? O que fazer com a região e com os animais. É só um exemplo. Não sei se vocês também já viram a questão da saúde mental. Muitas pessoas tiveram problemas. Também nós entrevistamos vários casos. E tudo isso abala também. Eu não sei como é que está hoje a tratativa do comitê,
Mas aí eu acho que seria muito importante vocês entrevistarem o Diego. Eu posso passar o contato do Diego. Gardênia Eu também tô com tem. o nome aqui, Fabrício, é Diego Lessa, não sei se é esse, Lessa Torres, É, não não. sei se é. Não, o Diego não tem Lessa, mas eu vejo. Então, o Diego é quem está por dentro hoje de como está. Porque quando eu saí, eles estavam definindo como criar esses editais para fazer, se seria via universidade, se seria para poder conseguir bancar os projetos, entendeu? Então, eu não sei hoje como é que está essa tratativa. O que é que vocês querem, assim, mais de informações com relação ao comitê? Eu acho que é isso. A função primordial é a destinação do fundo, né? Desse valor que tá em conta judicial. Esse valor que a Braskem acordou com o Ministério Público de fazer o pagamento ao longo do prazo que eles têm na ação civil pública.